se deu a partir de uma evolução. A não ser que você seja criacionista, né, que acredite que Deus fez tudo lá em 7 dias, eu também não discordo que tenha sido assim, mas não sei se 7 dias, ou se existe Deus, ou se não existe, não é esse aqui o objetivo da brincadeira. O objetivo é conversar com vocês e trazer para o mais científico que a gente tem hoje. Beleza, gente? Porque as verdades, elas só são absolutas até o momento que a tecnologia evolui, que as coisas evoluem, que as novas coisas surgem. Então, as verdades que a gente tem hoje, se fosse há 500 anos atrás, a gente provavelmente seria queimado numa fogueira. Né? Imagina a gente há 500 mil anos atrás falar que a gente ia pegar um celular, ia falar lá no Japão, online, e ia falar, bichão, você tá louco. Né? Ser um extraterrestre. E hoje as verdades acontecem. Então muitas pessoas falam, Carlos, tudo isso que você vai ensinar é pseudociência. É pseudociência, e vocês sabem que tudo aquilo que não dá dinheiro, ou que tira o dinheiro da indústria farmacêutica, da indústria de prótese, etc e tal, não interessa a ninguém. Né? É pseudociência. Então, todos os estudos que foram feitos aqui foram em base de embriologia, etiologia, filogenética, ontogenética, e a gente chegou a uma conclusão que é muito mais lógica do que a gente achar que a gente realmente é fruto do acaso e que as doenças existem para punir a gente. Né? Então, o que a gente entende por ciência começa aqui, no Big Bang. Ok? Então, o que a gente tem de história e de ciência é que há 13,5 bilhões de anos houve uma grande explosão, e essa grande explosão deu origem à matéria. E o planeta Terra só surgiu 9,5 bilhões de anos depois. Certo? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a Terra, quando surgiu, ela não era habitada. Era uma terra quente, não tinha aqui a matéria orgânica para sintetizar, né, o material orgânico, ou seja, não existia vida. Então, a Terra gastou 1 bilhão de anos para que surgisse a primeira vida aqui no planeta, que são essas célulazinhas aqui. Células procariontes. Qual o problema dessas células? Essas células, elas só se multiplicavam, só se reproduziam por um tipo de reprodução que se chama cisalhamento. O que é isso? Eu sou um bichinho desse aqui, eu parto no meio, divido meu material genético e me torno 2 células iguais e idênticas. Isso fazia o quê? Com que a gente não conseguisse evoluir. Porque para evoluir precisa de haver memorização. Então, a natureza deu um jeito de desenvolver essa célula aqui, que a gente chama de célula eucarionte. E pasmem, senhores, dentro dessa célula existem todos os sistemas que existem no nosso corpo. Então, dentro de uma única célula existe o sistema respiratório, existe o sistema digestório, existe o sistema de locomoção, existe tudo aqui dentro. E pasmem, todas essas células formam o seu corpo. A gente tem cerca de 15 trilhões dessas célulazinhas dentro do nosso corpo. De forma que essas células, num belo dia, falaram, poxa, qual é a lógica de eu viver sozinho? E a gente sabe que se a gente vive sozinho, a nossa chance de morrer é muito maior. Então elas resolveram se agrupar. E a partir do momento que elas se agrupam, elas começam a pensar, bom, por que se está todo mundo junto aqui, eu tenho que individualmente fazer todas as funções? Então não tem lógica nenhuma eu continuar respirando, eu continuar me locomovendo, eu continuar limpando, eu continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Então, galera, vamos combinar? Cada um da gente aqui vai fazer uma coisa. E aí a gente começa a chamar isso de especificação. Certo? Até que então surge o primeiro ser pluricelular, que são os quinidários, as águas-vivas. E aqui, gente, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que o sistema nervoso ele se desenvolveu a partir de uma lógica. Então aqui surge o primeiro sistema nervoso. Surge o neurônio. E qual é o objetivo do neurônio? Comunicar todas as partes do nosso corpo. Certo? Então essa rede de neurônio, ela comunica todas as partes do ser. Ou seja, eu sou a parte elétrica da minha casa. Então isso aqui é o relógio, é o disjuntor. Ok? Então, os neurônios são responsáveis por manter a informação de todas as partes.
Então, a natureza continua evoluindo, passando pelos vermes. E aí a gente começa a ver que o sistema nervoso começa a ficar cada vez mais complexo. Certo? A gente passa pelos artrópodes e aí a gente já vê que aqui já tem um resquício de um pequeno cérebro. E paralelamente a isso, gente, os outros sistemas vão se desenvolvendo também. Sistema respiratório, sistema digestório e assim sucessivamente. Certo? Até que finalmente vem e surgem os vertebrados. Então, o que a natureza percebeu? Bom, se o meu sistema nervoso não for protegido, a chance de eu ter uma lesão nele e morrer é muito grande. Então, o que eles fazem? Dão um jeito de fazer com que surjam estruturas ósseas, e essas estruturas ósseas têm única e exclusivamente a função de proteger o nosso nervo. Então, a gente vê que a gente tem o nosso crânio e o nosso cérebro protegido por osso, por crânio. A gente tem a nossa medula que passa dentro da coluna, que também tem a função de proteger. Certo? E aí, finalmente, a gente tem aquilo que a gente chama de réptil. E é aqui, pessoal, que o nosso sistema nervoso autônomo surge. Então, por que a gente chama de cérebro reptiliano? Porque foi no réptil que surgiu esse primeiro animal, esse primeiro cérebro. E qual que é a função, vocês aí, galera, que já fizeram hipnoterapia, da mente inconsciente? Sobrevivência. Sistema nervoso autônomo e sistema imunológico. Tá certo? Então o que a gente quer dizer com isso? E quando a gente fala de mente inconsciente, a gente está falando de sistema reptiliano. Cérebro reptiliano. Certo? E é aqui, gente, que vocês precisam entender. Esse cérebro reptiliano, quando a gente chegou nesse nível evolutivo, a gente já vivia como a gente vive hoje. Com todos os nossos sistemas funcionando, sem a gente estar preocupado se a gente está respirando, se a gente está produzindo xixi, se a gente está produzindo cocô, se a gente está fazendo troca gasosa, porque esse cérebro, por si só, ele funciona independentemente. Tá certo? Então, quando a gente fala agora de sistema de mente inconsciente, a gente não está falando mais só de sistema nervoso autônomo. A gente vai estar falando aqui de todas as doenças físicas. E é aqui que vai entrar 98% do curso que vocês vão fazer. A gente vai falar exaustivamente de mente inconsciente. Então, a gente é um ser que tem mente inconsciente, ou seja, tronco cerebral, cérebro reptiliano. A gente é um ser que tem um sistema emocional, límbico. E a gente é um ser que tem telencéfalo, que pensa e raciocina. Então, não existe a gente falar em cura e a gente falar em saúde sem a gente falar no equilíbrio entre essas três mentes. Ok? Então, o que é importante aqui? Esse cérebro é o cérebro que fala, você está vivo. Certo? E a gente não precisa se preocupar com mais nada. Só em fazer cagada. E esse cérebro é tão foda que a gente faz cagada, come merda, bebe, faz um monte de bosta e esse bichão tá lá ainda fazendo o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio interno do nosso corpo. Então, o primeiro paradigma começa a cair aqui. Se a natureza gastou esse tanto de tempo para desenvolver um cérebro reptiliano, gerenciando todas as funções do nosso organismo, por que ele ia fazer uma desgraçada de uma doença para ferrar a gente? Essa é a grande pergunta. Será que a natureza, entre acertos e erros, quem conseguia acertar, sobrevivia, quem não conseguia, morria, a gente chegar e falar, o nosso corpo está gerando um câncer para te destruir. Será que é essa mesmo a resposta? Será que a natureza não é sábia o suficiente para ter aqui dentro todos os mecanismos de autocura?